Boa noite, pessoal. Então, é com alegria que a gente recebe aqui Mariana Siqueira para a nossa 8ª palestra de PA1. Eu vou apresentar Mariana e, na sequência, vou passar a palavra para ela. A palestra de hoje chama Paisagismo e Biomas, Jardins para Valorizar Savanas e Campos do Brasil. Mariana é fundadora do escritório Jardins de Cerrado, é arquiteta e urbanista pela Universidade de São Paulo, a USP. Antes de abrir seu escritório, trabalhou como arquiteta e paisagista na Índia rural e no escritório holandês West 8, onde participou do projeto Madrid Rio, parque linear na capital espanhola. Colaborou também em projetos de Rosa Clias, em São Paulo e em Goiânia, e foi repórter da revista AU, Arquitetura e Urbanismo. Então, Mariana, muito obrigado por ter vindo aqui na UFRJ virtual falar para a gente desse seu trabalho, que vem sendo construído já faz um tempo, e que tem chamado a atenção por construir também um paisagismo que não está preocupado só com a vida humana, né? Mas está preocupado com uma certa vida da própria terra, né? De um país inteiro, né? Preocupada com a ideia não só de enxergar o cerrado, mas de entender o cerrado como fundamental para outras regiões do país, né? Então, é um paisagismo sistêmico, integrado. Eu não vou chamar sustentável, porque eu acho que é uma outra ideia, né? É uma outra ideia que está sendo traçada, mais complexa e mais de acordo com a agenda atual, ao que me parece, que é essa agenda tão urgente, que algumas pessoas estão chamando de antropoceno, mas que a gente tem aí outros nomes, capitoloceno, tituloceno, há muitos nomes em disputa, mas sobretudo desse momento de grande crise climática e de uma certa urgência no nosso reposicionamento aqui no modo de habitar a Terra. Então, passo para você a palavra, estamos ansiosos. Boa noite, Azana, professora Yazana, boa noite a todos. Eu fiquei super emocionada com a sua apresentação, assim, eu achei ela tão profunda e colocou meu trabalho num lugar tão lindo, assim, que não sei nem o que dizer. Fiquei muito feliz com a forma como você enxerga meu trabalho e apresenta para os alunos. Obrigada. Quero agradecer o convite, é uma honra estar com vocês hoje, né? Falei com algumas pessoas, hoje à noite eu vou falar na UFRJ. Bons tempos em que de fato a gente ia até o lugar falar, né? No momento não é assim, mas ao mesmo tempo é verdade. Então, obrigada pelo convite, obrigada pelo interesse nesse projeto, né? A gente está falando então com alunos que estão no Rio de Janeiro, que estão imersos na Mata Atlântica exuberante, tropical, úmida, e hoje a gente vai falar de outras paisagens também brasileiras. Então, vamos lá, vou começar a compartilhar minha tela aqui agora. Eu vou começar só ilustrando um pouquinho dessa experiência anterior a abrir o escritório que eu tive, que a professora já mencionou, mas só para dar uma carinha para essas experiências. Bom, então eu me formei pela Universidade de São Paulo, né, em arquitetura e urbanismo. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aos 17 anos fui para São Paulo e fiquei lá até me formar. E a minha segunda experiência profissional, de fato, foi na Índia rural, como arquiteta voluntária. Eu completei 25 anos de idade na Índia, e não era especificamente um trabalho relacionado ao paisagismo, né, era arquitetura em geral, mas ali eu já fui vendo que o que me interessava era trabalhar as áreas externas das edificações. Então, pouco a pouco, na equipe, isso foi se direcionando, assim, como uma coisa natural. Mas o que a gente fazia, de fato, lá, era trabalhar para uma
Fundación, né, uma ONG espanhola, Fundación Vicente Ferrer, tem uma história super interessante, mas que hoje leva projetos para mais de 2 milhões de Dalits na Índia rural. Dalits é uma casta, né, no sistema de castas indiano, que também são chamados de intocáveis, porque se o sistema de castas indiano é uma pirâmide, que é ao mesmo tempo uma pirâmide política, econômica, social, espiritual e tudo mais, os Dalits estão na base da pirâmide. Alguns consideram até que eles estão fora da pirâmide, é como se eles estivessem fora dos sistemas de casta. E essa ONG espanhola leva trabalhos muito interessantes, então, para a Índia rural, e eles têm um departamento de arquitetura que projeta escolas, hospitais e urbanização de campos, umas coisas assim. Foi ali que eu tive essa segunda experiência profissional. Depois disso eu fui para um outro universo, totalmente diferente. Eu tive a oportunidade de trabalhar nesse escritório holandês chamado West Eight, em Roterdã, em que a gente projetou esse junto com equipes espanholas, esse Parque Linear Madrid-Rio, que é um parque, então, ao longo do rio em Madrid, que antes do projeto era assim, que nem lá em São Paulo, com avenidas marginais ao longo do rio, né? E hoje a gente vai lá e tá assim. Mas como que isso foi possível, né? Foi possível porque um prefeito chamado Gallardón resolveu enterrar as avenidas marginais e fazer espaço público em cima. E aí isso levantou uma discussão interessante, que eu vou mencionar brevemente, que foi um projeto super caro, né, custou muito caro para os cofres de Madrid. Mas quando a gente vai ver os números, o que foi gasto para fazer os túneis foi 90% do que se gastou, e o espaço público mesmo feito em cima foi 10% do valor total. Então isso gera, né, uma reflexão sobre como são feitos os gastos, os investimentos públicos, porque a gente vê tanta obra viária, né, a gente vê tanto túnel, tanto viaduto, tanta estrada, e, no entanto, quando o assunto é espaço público, normalmente não se faz com muita qualidade porque não tem dinheiro, mas no fundo não é porque não tem dinheiro, é porque não é uma prioridade, né? E nesse caso aqui, foi uma prioridade porque o que justificou esse gasto com os 90% em túneis foi a criação desses 10% de paisagem. E ali foi uma experiência muito boa para mim, para vivenciar a produção paisagística em um escritório de primeiro mundo, né? E ver o paisagismo levado muito a sério e considerado uma disciplina prioritária, isso na Holanda em geral. Primeiro se pensa o sistema de espaços livres, para depois na cidade, para depois ver quais são a volumetria de edificação que isso vai gerar, e aí vem o arquiteto resolver, o arquiteto de projeto de edificação, né, para resolver o edifício em si, mas tem uma lógica inversa. No Brasil, muitas vezes, o edifício tem um espaço muito central no curso de arquitetura, na profissão da arquitetura, e o espaço livre ao redor é uma coisa residual. E o paisagista vem quase para fazer uma decoração com vegetação no espaço residual. Claro que estão falando de um jeito muito crítico, né? Nem sempre é assim, mas existe sim uma visão um pouco pejorativa, ou que não valoriza tanto a arquitetura da paisagem no Brasil quanto eu vi acontecer em outros países, então. Mas voltando para o Brasil, eu participei de um projeto bem legal, também de um parque linear, de 26 quilômetros de extensão, que está sendo construído em Goiânia, ao longo de um córrego de um ribeirão, projeto paisagístico encabeçado pela arquiteta paisagista Rosa Clias, de São Paulo, e ali foi já chegar mais na realidade brasileira e também poder participar de um projeto muito concreto que está trazendo uma mudança, um impacto positivo para a capital de Goiás. E nisso tudo eu fui, então, entendendo que o paisagismo era a área em que eu queria atuar, mas foi só ao chegar ao Cerrado que eu encontrei um sentido mais profundo para essa atuação. Quando eu me mudei para Brasília, então, eu estava sendo repórter, né, da revista U, e aí a editora, na época que era Bianca Antunes, me passou pautas para cobrir em Brasília, e foi assim que eu conheci o pessoal da Bloco Arquitetos, que é dessa reportagem.
E conversando com eles, eles descobriram que eu era paisagista e falaram que iam me convidar para fazer um projeto quando eu tivesse oportunidade, né. E de fato aconteceu e a gente vem fazendo parcerias desde então, e é aqui que de fato começa a história que eu quero contar para vocês, que é a história do seguinte: em um dos projetos que eu fiz para bloco, eu quis fazer uma alameda de ipês amarelos, numa residência. E aí eu fui no viveiro, nos viveiros de Brasília, e perguntei quais eram as espécies de árvore que tinham, quais eram os tamanhos, qual era o preço, quando que ia entregar. Peguei todos esses dados, projetei minha alameda de ipês amarelos, plantei e poucos anos depois está ela aí em flor. Quando, no entanto, eu encontrei um projeto, e aqui é um render do próprio escritório da Bloco, né, não é meu, mas em que eu decidi que eu queria trabalhar não só com as árvores, mas com as plantas baixinhas do cerrado. Eu queria trabalhar com os capins nativos, com as ervas nativas, com os arbustos nativos. E quando, mais uma vez, eu fui aos viveiros saber com quais espécies eu poderia contar para fazer meu projeto, foi que eu fui recebida com os viveiristas com a cara de interrogação. Como assim planta nativa do cerrado? Sem ser árvore? Do que você está falando? E aí eu falava capim, mas eles falavam: "Mas você quer plantar capim nativo do cerrado? Em paisagismo? Não, não temos essas mudas e é muito raro aparecer alguém aqui pedindo isso, assim, não é uma coisa usual, né". E o mesmo para as ervas e arbustos. Só que, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de caminhar pelo cerrado, essas plantas baixinhas, esses capins, essas ervas, esses arbustos, são responsáveis por cerca de 70% da biodiversidade de flora do cerrado. São plantas belíssimas, com grande potencial paisagístico, com uma variedade imensa de formas de inflorescência, de cor, de épocas de floração, de tamanho, enfim, né, uma diversidade muito grande. E eu sempre gosto de mostrar esse slide aqui, que é um slide que fala dos capins nativos do cerrado, para mencionar 2 aspectos. Já foram descritas mais de 600 espécies de capins nativos no cerrado, e mesmo assim, se eu for a qualquer viveiro hoje aqui na região, eu provavelmente não vou encontrar nenhum à venda. E 2, mencionar essas tonalidades douradas, metálicas, né, então a gente tem o dourado, prateado, acobreado, bronzeado, tons realmente metálicos, que não só os capins, outras plantas também assumem, que talvez sejam uma resposta à seca no cerrado, o fato da gente ter 6 meses de seca. Então, quando a gente sai da costa do Brasil e vai entrando, né, para o que antigamente se chamava sertão, e embora às vezes a gente ache que sertão é uma coisa ligada à caatinga, por exemplo, sertão é aquilo que significa aquilo que está longe, aquilo que é desabitado, aquilo que não faz parte dos lugares com civilização. Né, então o cerrado também era e é, né, considerado o sertão do Brasil, junto com a caatinga. Mas então quando a gente vai saindo da costa e vai entrando para esse meião aqui do Brasil, a gente não é tropical úmido, no sentido de ter chuva o ano inteiro. A gente tem 6 meses de seca, eu vou falar isso um pouco mais adiante. Mas em resposta a essa seca, talvez esses tons metálicos estejam presentes nas plantas para refletir a luz, o excesso de luz solar direta e não perder tanta água por evapotranspiração, essa é uma das hipóteses. Mas de qualquer forma, eu sei que são plantas belíssimas aqui, esses tons dourados são super especiais. Essa é uma foto aérea, né, que foi tirada pela professora Isabel Schmidt em Serra Geral, no Tocantins, que mostra uma área de cerrado bem conservada. E o que a gente pode ver aqui é que é uma paisagem heterogênea. A gente tem muita coisa acontecendo numa foto só. E a gente tem, deixa eu mostrar aqui um slide que a gente volta, aquela foto. No cerrado a gente tem 3 tipos principais de formações vegetais. A gente tem formações florestais, formações savânicas e formações campestres. Formação florestal é quando a gente tem tanta árvore, uma pertinho da outra,
que a copa de uma árvore toca a copa de outra árvore. Aqui não está acontecendo total porque tem esse rio no meio, né? Mas aqui, dentro da floresta mesmo, as copas das árvores estão se tocando. Isso sombreia o que acontece na parte baixa. Isso é a floresta. Campos, por outro lado, são lugares em que a gente não tem a presença de árvores, praticamente. São ambientes totalmente ensolarados, onde predominam os capins em meio a ervas e arbustos. E as savanas são vegetações campestres, basicamente, porém com presença de árvores, só que essas árvores estão espalhadas na paisagem. Elas não se tocam, elas não são tão densas, elas não chegam a se tocar tanto quanto na floresta. E por isso ainda há luz solar direta na parte baixa, e nesses capins, ervas e arbustos, e isso é a savana, então. Eu sempre comento que até começar esse trabalho no Cerrado, eu nunca tinha ouvido falar que o Cerrado era considerado uma savana. Porque, tá vendo aqui, ó, aqui atrás, onde a gente vê que é uma vegetação mais aberta, mas está cheia de pontinhos? Isso é a savana. Isso aqui, ó, nesse morro, é a savana também. De novo, é uma vegetação campestre cheia de árvore em cima, só que árvores espalhadas. Isso aqui, por outro lado, provavelmente é uma floresta, porque a gente tem tanta árvore plantada não, né, ocorrendo de uma forma tão densa que isso sombreia o que está acontecendo embaixo e a floresta. Então, no Cerrado, onde a gente tem essa variação pluviométrica ao longo do ano, durante o verão chove muito, durante o inverno não chove nada, a gente só vai ter floresta onde ou a presença de água, ou seja, ao longo de um curso d'água, por exemplo, em partes mais úmidas da paisagem, ou onde a gente tem áreas com uma excepcional fertilidade no solo. Fora isso, a gente vai ter campo e savana. Então, predominam no Cerrado as paisagens savânicas, por isso o Cerrado é considerado uma savana, e por isso eu fiquei chocada de descobrir que o Brasil abriga a savana mais rica em biodiversidade do planeta. Porque quando a gente pensa em savana, normalmente a gente pensa em África, né? É como se a gente definisse savana como aquele lugar que tem leão, girafa e zebra. E a gente tem um olhar para o Brasil muito florestal, como se quase todas as paisagens naturais do Brasil fossem ou florestas ou praias. E o que a gente vai descobrir é que estudos indicam, né, que quando os humanos chegaram ao território que hoje se chama Brasil, quase 40% desse território não era florestal, de uma forma natural, mas eram savanas e campos. E a gente vai ter campos, inclusive nos biomas florestais, né, na Amazônia, na Mata Atlântica, a gente tem os campos de altitude. O Pampa é, sobretudo, um bioma campestre. O Cerrado é, sobretudo, um bioma savânico. A Caatinga tem uma vegetação muito específica, que se chama woodland, que eu não saberia discorrer muito sobre a Caatinga, mas eu acho que a gente precisa atualizar a forma de entender a paisagem brasileira, ampliando o olhar, indo além da árvore e indo além da floresta. Entender que a gente tem paisagens muito ricas, que têm outras fisionomias. Então, aqui é um mapa mostrando, tá sem, não, a fonte está ali embaixo, mostrando as savanas do mundo. Então, savana não é um tipo de bioma só africano, ela na verdade ocorre em todos os continentes, e o nome savana foi batizado no Caribe, em 1400 e alguma coisa, eu acho, ou 1500 e pouco, enfim. Então, savanas são mais nossas do que a gente pensa, né? Então, aqui essas formações, aqui a localização do Cerrado, né, dentro do território brasileiro. E, bom, deixa eu só ver. Agora eu vou mostrar mais algumas imagens, então, dessa variedade de paisagens, mas trazendo sempre a ênfase para essas plantas baixinhas. Eu gosto de comentar também, uma amiga que me chamou a atenção para esse fato, de que no hino nacional se diz que teus risonhos lindos campos têm mais flores. Né? Então, eu acho que se isso já estava expresso lá no hino, por que até hoje a gente ainda tem um olhar que não considera amplamente
essas vegetações campestres, né, risonhas e floridas do Brasil. E como é importante a gente reconhecer para poder conservar. E é nesse sentido que eu fui entendendo esse trabalho de paisagismo como uma ferramenta estratégica para comunicar essas coisas para a população em geral, né, essas descobertas que eu fui fazendo, me interessa divulgar e a ferramenta que eu tenho de divulgação é o paisagismo, né. Então a minha ideia é que trazendo essas plantas para os jardins, a gente vai poder trazê-las à luz da consciência, para a gente passar a considerar. Porém, fui ficando super empolgada, né, com essa flora e tudo mais, apesar de que não tinha muitas quase nada nos viveiros, e perguntando para os viveristas, então, por que que eu não encontrava essas plantas para comprar. A resposta era, desinteresse por parte dos clientes e paisagistas, né, plantas que não são normalmente pedidas, e 2 e por sua vez os paisagistas não pedem porque não tem, né, então se cria um ciclo vicioso, de que não tem oferta e não tem procura e a coisa vai ficando por aí. E a outra coisa que me disseram é que do ponto de vista técnico, é muito difícil cultivar essas plantas, quase impossível para muitas espécies, e aí a coisa ficou meio estagnada. E bom, depois a gente foi vendo, será que é impossível mesmo, né, como que será que é na prática tentar cultivar, tentar utilizar essas, plantas. Mas de qualquer forma, outro dado que eu queria trazer ainda aqui sobre essa conversa sobre o cerrado mesmo, é que eu não sei se vocês já ouviram falar que o cerrado é considerado a caixa d'água do Brasil. Por quê? É no cerrado que infiltra a água que vai abastecer os lençóis freáticos, que por sua vez vão virar as nascentes das 3 principais bacias hidrográficas do Brasil. Por que que isso acontece? Bom, primeiro, é errado pensar que o cerrado é seco. O cerrado seca durante 6 meses do ano, mas nos 6 meses em que chove, chove quase tanto como numa floresta tropical úmida no Brasil. Então chove muito no cerrado, só que é concentrado. E quando chove, essa água infiltra no solo, por quê? Porque essas plantas têm raízes muito profundas, justamente adaptadas à estação de seca e ao fogo, que eu não vou entrar hoje muito na discussão sobre o fogo, mas o fogo tem uma ocorrência natural no cerrado. E é um dos mecanismos de criação dessas paisagens campestres e savânicas. Mas enfim, por conta do fogo e da seca, as plantas no cerrado têm raízes muito profundas, que abrem caminhos no solo para essa água que chove tanto poder infiltrar. Outra característica é que outra vez por causa do fogo e da seca, essas plantas têm parte aéreas, ou seja, elas têm folhas, caules, flores, frutos, adaptadas a não perder muita água por evapotranspiração. Então elas evaporam menos e infiltram mais. As florestas, por outro lado, são muito importantes no mecanismo hidrológico, para fazer chover. As florestas são bombas de produzir chuva, porque as florestas evaporam muita água, né, com aquelas grandes árvores e grandes folhas. Então a floresta cria chuva, a savana e o campo cria lençol freático recarregado. Então, muitas vezes a gente vê, projetos de restauração de nascente, de vegetação de nascente, projeto de restauração de mata ciliar, e tudo isso é muito importante, só que a nascente é a torneira onde a água surge na superfície terrestre. O curso d'água é como se fosse o cano que vai carregando essa água para os lugares. Mas se a gente não tiver água na caixa d'água, não adianta ter torneira e ter cano, porque não tem água para abastecer. E a caixa d'água do Brasil são as vegetações campestres e savânicas do cerrado, principalmente, conservadas, em pé. Então, essas plantas baixinhas, esses capins singelos, essas florzinhas surpreendentes, elas são mais que bonitas, elas têm uma importância, não sei nem categorizar o tamanho da importância da gente, manter essas plantas onde elas existem, tá. Então, no fundo, essas plantas que podem parecer estranhas para quem mora num bioma distante do cerrado, elas têm a ver com a água que está na torneira, tem a ver com o copo d'água que está em cima da mesa agora.
que a gente vai tomando enquanto ouve essa palestra. Aqui uma foto para comemorar mais uma vez esse dourado, né, das paisagens do Cerrado. E mais um ponto ainda sobre essa ecologia barra estética, né, do Cerrado, que eu já mencionei a sazonalidade, né, chove muito, depois não chove nada, agora eu vou mostrar como que isso reverbera na paisagem. Então tem áreas que se eu visitar em janeiro, durante as chuvas eu vou encontrar assim, e se eu voltar depois, eu vou encontrar assim, se eu voltar em julho, no auge da seca, em agosto. Então, essa variação sazonal é uma variação cromática, é uma variação estética também, além de ecológica, né, que é mais um dos pontos que eu defendo que a gente deve aprender a valorizar, a gente deve aprender a olhar para isso e celebrar isso, né, e não tentar evitar, não tentar manter aqui encerradas as paisagens sempre verdes, os jardins sempre verdes, porque isso não é da natureza do lugar. Aqui uma conta rápida de se eu tiver um gramado de 1.000 metros quadrados, que eu queira irrigar, que eu precise irrigar diariamente ao longo do ano, sendo que eu vou dar 5 litros de água por metro quadrado nesse gramado, eu vou estar gastando quase 2 milhões de litros de água por ano, um gramado de 1.000 metros quadrados, né? É quase 2 milhões de litros de água por ano. Então, bom, como com a crise hídrica que não só se avizinha, né, que já se instalou, mas que vai se aprofundar nos próximos anos e próximas décadas, talvez a irrigação de jardim vá passando a ser um serviço não essencial para a água, né? Talvez a gente não possa fazer isso mais nos próximos anos, e aí a valorização da sazonalidade mais e mais vai ser o caminho para a gente conviver harmoniosamente com as nossas paisagens urbanas também. Aqui, isso no contexto de onde há uma variação sazonal importante, né, como é o nosso caso aqui. Aqui eu contraponho a mesma espécie de planta na seca e na chuva, e, a meu ver, a beleza nos dois casos. Uma beleza diferente, mas que também me interessa muito. Tem um paisagista holandês, eu já vou mostrar fotos dele, da obra dele, que se chama Piet Aldo, que trabalha muito com essa questão da variação sazonal nos jardins, e ele tem uma frase que é: marrom também é cor, num contexto paisagístico, né, que normalmente a gente quer o verdinho, o amarelinho, o rosinha, mas existem outras cores para explorar também. Então, falando nele, aqui estão Jardins do Pitaldoff, né, esse é o Highline, em Nova York, e eu fiquei muito interessada na obra do Pitaldoff desde o começo, quando eu comecei a trabalhar no Cerrado, porque me parecia, assim, de bater o olho, pelo jeitão mesmo do jardim, que tinha a ver com as plantas que eu estava vendo em campo aqui no Cerrado, né? E mais, à medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo que tem mesmo relações. O Pitaldoff é um dos grandes expoentes do que se chama paisagismo naturalista contemporâneo. E alguma das coisas que tem em comum é o predomínio de ervas perenes, né? Capim também é erva. E perene é que não tem ciclo curto, né? Que não morre rápido, que dura muito tempo. Então ele usa ervas perenes para compor jardins com alta biodiversidade, com um aspecto mais natural, quase selvagem, e que dialoga bem com a mudança das estações do ano. Bem, não, ele dialoga brilhantemente no caso dele, né, que é um profissional genial e um artista. Ainda no Highline, olha, se vai ter época do ano na primavera que a gente vai ter paisagens assim, depois voltando no outono a gente vai encontrar trechos do Highline assim. Então, né, se um parque tão importante, Manhattan, né, pode trazer essa questão da sazonalidade de forma tão potente, por que que aqui a gente não poderia também valorizar a nossa sazonalidade e buscar sempre um ideal de jardim sempre verde, né, que não é o caso aqui no Brasil Central. Diante de tudo isso, né, a gente está falando de uma nova ética para o paisagismo encerrado e, portanto, de uma nova estética que acompanhe, que dê base, né, para uma relação ética diferente. É nesse contexto que eu criei o projeto Jardim de Cerrado, né, que se tornou uma empresa recentemente, mas durante muitos anos eu tratei como um projeto, mas com o passar do tempo, né, como as coisas vão avançando, a gente vai precisando se estruturar e se organizar na vida. Hoje, Jardim de Cerrado é uma empresa.
Mas quais são os pilares, né, dessa atuação? A primeira coisa que a gente faz é saídas em campo em busca de plantas com potencial paisagístico. E eu trabalho sempre com muitas parcerias, né, que eu vou mencionando algumas delas ao longo da palestra. Uma delas que já está aqui é a paisagista argentina Mária Robredo, que fez no Uruguai esse trabalho com as nativas que eu queria fazer no Cerrado. Então, ela se tornou uma mentora para mim, desde o começo do processo. E a gente sai para buscar plantas, então, tanto no verão, né, tanto nas chuvas quanto na seca, porque a gente tem que ir buscando plantas que vão trazer coisas interessantes ao longo de todo o ano, né? Ou se não é a mesma planta trazendo interesse o ano inteiro, a gente tem que ter um número suficiente de plantas que tragam situações interessantes ao longo de todos os meses. E aí o grande passo, assim, um dos grandes passos, foi uma parceria com o Claudomiro de Almeida Cortes, que é um presidente dos coletores de sementes da Associação Cerrado de Pé, que é uma associação de coletores lá da Chapada dos Veadeiros. Eu o conheci no contexto da restauração ecológica com grandes parceiros, que já já vou mencionar também, e o Claudomiro e eu, com assessoria técnica da professora Isabel Schmidt e do ecólogo Alexandre Sampaio, a gente abriu um pequeno viveiro experimental na Chapada dos Veadeiros. E aqui a gente começou a cultivar dezenas de espécies dessas, né, dos campos e savanas, sem maiores dificuldades. Claro que algumas espécies permanecem em mistério, mas muitas outras se mostrou muito viável a produção de mudas, assim, longe de ser aquele grande mistério que rondava, né, quando eu iniciei o trabalho. O Claudomiro tem um olhar muito apurado para a natureza, para as plantas, ele sabe cultivar, então temos aqui também o talento do Claudomiro, né, nesse viveiro, não é tão qualquer coisa assim, mas de qualquer modo a gente foi vendo que é super viável essa produção. E a gente começou uma série de experimentos científicos. O primeiro deles foi uma parceria com a turma da Restauração Ecológica, da Universidade de Brasília, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, da Embrapa, enfim. E a gente fez no Jardim Botânico de Brasília um experimento de semear 15 espécies com potencial paisagístico, e esse foi o resultado que a gente obteve depois de 16 meses, se eu não me engano. Então, assim, a gente foi dar semente no chão para uma comunidade relativamente biodiversa e muito bem estabelecida de plantas nativas com potencial paisagístico. Então esse foi um experimento que ajudou um pouco a quebrar o paradigma, assim, da impossibilidade de cultivo. Embora eles já estivessem usando essas plantas em restauração ecológica, foi a primeira vez que a gente as trouxe para um contexto paisagístico. E a gente irrigou metade do experimento, não irrigou outra metade, depois comparou os resultados e viu que a água ajudou sim no crescimento, mas ela não foi preponderante, assim, as plantas puderam se estabelecer e crescer sem nenhuma irrigação. E outro experimento que a gente fez pela primeira vez foi aqui no Jardim Botânico, que foi um experimento de poda drástica, porque ao fim da estação seca, as plantas ficam muito secas mesmo. E aí a gente precisa remover essa palhada que gera para estimular a rebrota de estruturas mais verdinhas, mais fresquinhas na primavera, para ter um novo ciclo. E a gente teve um super resultado nesse experimento. Isso embasou experiências futuras de outros profissionais e se mostrou uma técnica viável de manejo no contexto do cerrado. Outro experimento a gente fez em parceria com o professor Júlio Pastore, da Faculdade de Agronomia e Veterinária da Universidade de Brasília, e com a professora Isabel Schmidt, da Ecologia, mais uma vez com parcelinhas de 1 metro por 1 metro, em que a gente testou comparar o estabelecimento de plantas por muda versus por semeadura direta. A essa altura, o professor Júlio tinha estabelecido também, não que estabeleceu o viveiro, porque o viveiro já existia na Universidade de Brasília, mas ele se empolgou ao conhecer o nosso viveiro na Chapada dos Veadeiros, voltou para Brasília já com sementes na mão e começou a produzir aqui também com grande êxito. Ele tem feito experiências muito interessantes na Universidade de Brasília com as nativas do Cerrado. E aqui a gente comparou, então, muda versus sementes, aqui imagens do viveiro dele na universidade, né, com uma linha de pesquisa super interessante. Mas a gente testou outras coisas também, que eu não vou entrar muito no detalhe, mas eis aqui as plantinhas crescendo e se estabelecendo. Aqui a gente também
fez experimento com poda, e ainda são resultados ainda não publicados, mas com todos os dados levantados, e a gente está procedendo para fazer a publicação em breve. E vocês lembram daquela casa que eu mostrei lá no começo, falando, mas e se eu quisesse usar ervas? Não tinha nos viveiros. Agora a gente vai ver como que essa casa tá, que é a Casa Vila Rica, em que eu fiz em parceria com a Amália Robredo, a minha mentora, né? E a gente... Todos esses projetos que eu estou mencionando, eles têm longas histórias, né? Que hoje eu estou dando uma pincelada geral, mas o que a gente fez aqui foi manter a vegetação nativa que já existia no terreno, mas que não estava em evidência, estava misturada com outras plantas exóticas, invasoras. A gente retirou as exóticas invasoras e começou a dar uma lógica espacial para as nativas que já existiam e a incrementou com a semeadura de novas plantas. Aqui já está meio sofridinho no fim da seca, né? Logo antes da gente cortar para estimular a rebrota das estruturas novas durante a primavera. Mas aqui está durante as chuvas, enfim. Outra experiência tem sido na Casa no Cerrado, que é obra do escritório Vazio S.A., de Belo Horizonte, né, do arquiteto Carlos Teixeira. Essa é a casa dele, por sinal. E a gente fez um pequeno canteiro por semeadura direta, que é esse daqui. E esses são os resultados, né, preliminares. E aqui eu vou contrapondo fotos mais ou menos no mesmo ângulo, de novo, para mostrar essa questão da sazonalidade e esse experimento com o naturalismo, né? Aqui ao redor a gente ainda não tinha semeado nada, então é esse canteiro aqui que a gente está mostrando, mais uma vez na chuva e na seca, e ressaltando o caráter experimental, né? São os nossos primeiros projetos. Aqui mais uma vez a contraposição de chuva e seca. Um primeiro jardim público que a gente fez foi na Universidade de Brasília, e aqui foi uma grande associação, uma grande parceria de um monte de gente, de instituição, porque é um jardim em memória da aluna Luísa Ribeiro, aluna de biologia que foi assassinada pelo ex-namorado no próprio Instituto de Biologia, que foi um caso de feminicídio, que gerou naturalmente muita comoção, né, na comunidade acadêmica, sobretudo nas alunas. E foi plantado um ipê rosa em homenagem a Luísa na semana seguinte, mas as alunas sentiram que aquilo não era suficiente, né, ter uma árvore em memória. Elas queriam criar um espaço de transformação da cultura que levou ao feminicídio, ou seja, a cultura do machismo. Então, mais do que uma árvore, elas queriam criar um espaço de troca, de convivência, e escolheram fazer um jardim de cerrado nesse gramado central do Instituto de Biologia. E o cerrado aqui, entendido como um símbolo de resistência, e o cerrado entendido também como o próprio feminino na nossa sociedade, né, que tende a ser tamponado, violentado, mal compreendido, subjugado. Então, espaço é um lugar em que a gente dá espaço para esse cerrado. Então, e o cerrado representando também a possibilidade de mudança cultural. Porque se sempre se disse que não era possível fazer jardim com as plantas do cerrado, e agora está aqui o jardim cerrado, talvez outros aspectos da cultura que pareçam muito estagnados, muito cristalizados, como é o caso do machismo, possa também ser transformado, né? Então esse é o sentido simbólico do cerrado nesse jardim. Que, como eu disse, foi feito por muitas mãos e pela pessoal da biologia, da arquitetura, gente de fora, de dentro da universidade. Eu sou paisagista voluntária nesse projeto, que a gente gerou, então, um projeto paisagístico, usando muitas espécies de plantas do cerrado pela primeira vez, algumas delas, né? E a gente estabeleceu esse jardim por semeadura direta e por plantio de mudas essas que vieram lá do viveiro do Claudomiro na Chapada dos Veadeiros. E tá aqui algumas imagens um pouco mais recentes do jardim, com a sua variação sazonal, né?
Aqui uma foto do jardim 2019 ao fim da seca, que realmente fica uma coisa desafiadora, né? Uma palha mesmo, assim, bem secona. Aqui fotos das alunas cortando. E aqui uma foto do jardim poucas semanas depois, menos de 8 semanas depois do corte, com a chegada das chuvas, ele já tinha se transformado totalmente, o que tem uma dimensão poética muito potente também, né? Aqui fotos mais recentes dele, tanto na chuva quanto em cima, quanto na seca embaixo. É um jardim que tem desafios, né? Mas todos os experimentos têm desafios e a gente vai avançando coletivamente neles, da forma que é possível. E por fim, eu quero mostrar para vocês o Jardim Piloto, que é o primeiro jardim de cerrado numa rotatória em Brasília. Quem já veio a Brasília sabe que Brasília é cheia de rotatórias. Elas chamam balão, né? Aqui. Então é o Jardim do Balão. E a iniciativa foi de uma diretora de cinema chamada Dani Azul, que resolveu fazer um longa-metragem documentário longa-metragem sobre todo esse processo, né, envolvendo jardins de cerrado, da saída em busca de plantas até o viveiro e tudo mais. E aí ela, junto com a roteirista Renata Diniz, chegaram à conclusão que pro filme precisava de uma história com começo, meio e fim, né? E a história que elas escolheram contar foi a história do primeiro balão nativo de Brasília, né? Então, a gente, numa parceria com a administração do Plano Piloto e do governo do Distrito Federal, a gente escolheu uma rotatória que tinha apenas uma espécie de planta ornamental. A gente fez um projeto paisagístico, mais uma vez com o professor Júlio Pastore e com a Malha Robredo, argentina. E esse foi o projeto paisagístico que a gente gerou. E esse foi o dia do plantio, foi um plantio coletivo, um mutirão aberto à comunidade, logo antes da chegada do Covid. Foi em fevereiro de 2020. As mudas vieram da Chapada dos Veadeiros e, sobretudo, do viveiro da UNB, né, sob coordenação do Júlio. E foi uma grande festa esse dia, foi um dia muito bonito. E aqui são fotos do jardim se desenvolvendo posteriormente. É uma estética totalmente diferente do que tinha antes. Há quem adore, há quem não goste. É um jardim de chuva, no sentido em que o centro dele é 40 centímetros mais baixo que as bordas, então ele é uma pequena bacia para acomodar água de chuva, só que ele está no topo de um morrinho, assim, então ele só infiltra a chuva que cai sobre ele mesmo. Então, no fundo, eu não sei se enquadra como jardim de chuva ou não, mas fato é que ele é uma pequena bacia para favorecer a infiltração de água que cai nele. Aqui fotos mais recentes. E semana passada a gente ficou sabendo que os arbustos foram arrancados pela segunda vez. Então hoje estão só os capins. A gente já sofreu 2 ataques, entre aspas, né? A gente não sabe quem foi nem porquê, mas 2 vezes já aconteceu de alguém ir lá e tirar todas as plantas que não eram os capins, e agora de novo. Agora é um balão só de capim. Aí isso torna ainda mais desafiador, né, para as pessoas entenderem, mas a gente avança como pode, no ritmo que é possível. Quero só contar para vocês também que recentemente eu fui convidada por 2 equipes de escritórios de arquitetura em Brasília, ArcBR e GSR, para entrar na equipe deles para o projeto da Arena BSB, que é todo o entorno do estádio Mané Garrincha, que fica no eixo monumental aqui de Brasília. Então vai ser um parque grande, na verdade é um centro comercial e esportivo, um monte de coisa, mas a gente fez esse concurso, né, que foi promovido pelo IAB e ganhou. E a gente está desenvolvendo o projeto agora, estamos quase entrando no projeto executivo. E é um projeto em que a gente vai trazer fortemente as vegetações campestres e savânicas do Cerrado, além das referências mais florestais. E aqui são 2 fotos para mostrar um pouco a questão da sazonalidade, inclusive na Alameda principal do projeto. Aí vou ler para vocês um trechinho do que veio na ata de julgamento do concurso que nos deu o primeiro prêmio, né? Olha que legal que eles falaram. A proposta recupera o caráter do cerrado nativo para o resgate de uma nova e, ao mesmo tempo pré-existente, ideia de paisagem. Ideia essa que carrega a potência da construção de um novo modelo de sustentabilidade econômica, arquitetônica, urbana e especialmente ambiental.
Aí foi muito legal ganhar através de concurso, né? Um projeto importante como esse. Bom, então, no meio disso tudo, eu procuro dar cursos, oficinas, trazer as pessoas para perto do Cerrado, buscar promover a ampliação do olhar para essas paisagens do Brasil Central. Na medida do possível, a gente faz algumas publicações também, ou é publicado, que é um pouco mais raro, mas pode acontecer. Isso aqui foi numa revista argentina. E, por fim, comentários sobre alguns TCCs, né, trabalho de conclusão de curso que vem sido feito sobre o tema. Eles estão no meu site, que eu vou mostrar para vocês. Então, eu não sei se esse tema teria tanta aderência, né, no Rio de Janeiro, mas, de qualquer forma, é para ilustrar que é possível, né, trazer isso para os trabalhos acadêmicos e buscar valorizar, de alguma forma, essas paisagens que também dizem respeito a quem está na costa do Brasil, né? Projetos urbanísticos e paisagísticos. Esse aqui, inclusive, da Amanda Nogueira, ganhou um prêmio, o prêmio Rosa Clias, para as regiões Norte e Centro-Oeste. Esse aqui é um trabalho mais, como é que eu posso dizer, teórico, né? Que entrevistou 8 profissionais que estão atuando nessa linha e juntou as descobertas iniciais, né, de todo esse processo, inclusive lista de espécies. Então, essas publicações estão no meu site, www.jardimdecerrado.com, na parte de divulgação. Essa aqui é a capa principal do projeto, do site, aliás, para quem quiser visitar, porque aí lá tem meu Instagram, tem e-mail, tem telefone, tem tudo mais, tem todos os contatos. E é isso. Agradeço a atenção de vocês e estou aqui super disponível para a gente conversar um pouquinho, então. Maravilha, Mariana, obrigado pela sua palestra, foi realmente muito bonito entender todo o seu processo com calma e, enfim, eu vou me segurar porque eu sempre dou a vez para o pessoal, então a gente faz blocos de 3 normalmente e responde. Mais 3, e assim a gente vai indo. Se para você estiver bem, tá ótimo. Então pronto, a gente segue assim. Então, gente, está aberta para comentários, perguntas, o que for. Podem se inscrever pelo chat, ou podem pegar a palavra e falar também. E a gente... Pronto, temos uma já. Daniel, pode falar, Daniel. Oi, boa noite, professoras. Eu tenho uma dúvida, na verdade são 3. Qual que é o destino da poda, quando, né, vocês fazem a poda? Eu posso falar as 3 perguntas logo? Ou não? Você pode? Por mim, sim, pode falar. Sim, pode. Então, seria qual o destino dessa poda? Se essas plantas elas podem ser transpostas para outros biomas, por exemplo, a gente que está aqui no Rio, e no caso, qual seria a replicabilidade desse tipo de paisagismo, né, em outras regiões fora do Cerrado, e qual a receptividade do cliente quando você chega com essa proposta que, como você falou, né, não é tão usual assim? Obrigado. Nada. Ótimas perguntas. A poda tem 2 possibilidades. Ou 3, né? Uma possibilidade é podou... Não, acho que são 2 possibilidades. Uma que a gente já fez algumas vezes é triturar a poda e cobrir o solo ali mesmo. Né? Já tira, já tritura e já cobre, porque de maneira geral, e tudo isso a gente está pesquisando, mas a gente tem visto que realmente não é legal deixar solo descoberto, né? Isso é um dos princípios da agroecologia, que o solo descoberto, ele fica compactado, ele perde muita água, ele vai perdendo a vida, então a gente tende a cobrir. No entanto, existe uma linha que defende também que que o cerrado, isso não é uma linha que defende, isso é mais sabido, assim, que um dos motivos pelos quais tem tanta biodiversidade no cerrado é justamente porque o solo é pobre. Então, além de ter a questão da seca, do fogo, ainda tem que o solo é pobre em nutrientes.
que isso gera? Que as plantas, quando você tem estresse e você tem pouco nutriente, elas estão mais preocupadas em sobreviver do que em ficar botando muita folha, crescendo muito. Então você tem porque no Cerrado você tem muita espécie de planta por metro quadrado, entendeu? Uma biodiversidade mesmo, assim, que num lugar só você vê muita coisa acontecendo. Uma das explicações é porque o solo é pobre. Então, tem casos em que a gente pode pensar em, se a gente pegou um solo mais fértil, né, um solo na cidade que está mais fértil, e a gente plantou, talvez uma ideia seja a gente podar e tirar essa poda daí. Porque assim a gente vai estar tirando o nutriente do solo. Então aqui a gente está falando de um caminho reverso. Porque quando a gente tem um solo muito fértil, a gente vai ter uma tendência a ter poucas espécies mais competitivas que vão dominar. Então, para ter jardins com muita biodiversidade, no caso do Cerrado, a gente vai pensar em ambientes menos férteis. E um jeito de baixar a fertilidade de um lugar, quando você já encontra ele muito fértil, é ir cortando a planta e levando embora, porque junto com a planta você está levando um monte de nutriente que ela obteve ali no solo. Mas a gente tem preferido deixar a poda triturada no solo pelas vantagens que isso traz, né? Mas eu acho que vale a pena esse comentário, porque dependendo da situação, talvez a gente vá retirar. Se é possível levar essas plantas para o Rio de Janeiro, eu acredito que sim, porque são plantas que... Ai, assim, eu não tenho certeza, na verdade, mas eu estou pensando assim, são plantas que se desenvolveram ao longo de milhões de anos e encontraram respostas muito específicas, mas ao mesmo tempo são plantas muito resistentes, muito resilientes, né? Você vê, passa fogo, ela rebrota, não chove, ela dá um jeito. Tá sem fertilidade, ela fica mesmo assim. Mas isso não quer dizer que a planta não vai se dar bem num contexto com mais água, talvez ela se dê bem. Tem planta que a gente vê que na natureza ela é menorzinha, mas tal. A hora que você traz para o jardim e irriga, ela fica uma planta maiorzona, mais bonitona, inclusive. Então, eu acredito que essas plantas têm sim uma plasticidade que permita a sua utilização em outros contextos, mas a gente ainda não fez isso para testar. Então, né, fica aí uma questão em aberto. Quanto à aceitação dos clientes, tem os dois lados mesmo, né? Quando a gente fez esse Jardim do Balão, tem uma amiga do professor Júlio Pastore, que mora do lado, e diz que ela falou para ele assim: ô Júlio, tanto balão na cidade, você vem estragar justamente perto da minha casa. Então, assim, tem gente que olha e fala, gente, nada a ver, né? Isso parece perna abandonada. E tem gente que acha lindo e maravilhoso. Claro que à medida que a gente for aprendendo mais a fazer jardins com mais apelo ornamental, isso vai ser mais rápido, esse entendimento de, nossa, isso é um jardim. Apesar de que, vou contar para vocês que aqueles jardins lá do Pital, no Highline, que é super maravilhoso, a meu ver, se você entra no TripAdvisor, né, que é aquele site que dá dicas para turistas, e você vai ver as dicas dos turistas brasileiros em Nova York, o que eles relatam sobre o Highline é assim: o parque é muito legal, mas os jardins estão abandonados. Então, assim, o brasileiro não entende aquela estética como uma estética de paisagismo, tá? Mas porque a gente está muito acostumado mesmo com essa coisa da Mata Atlântica, exuberante, folhas grandes, verdes, burle marx. Esse virou o nosso ideal. Então, a hora que a gente traz uma coisa mais do capim, da florzinha, mais desordenado, o brasileiro ainda não associa isso com paisagismo. Então, esse é mais um dos desafios. No entanto, no escritório, eu já recebo muito cliente que vem porque está interessado nessa estética, nessa abordagem. Já tem muita gente que vem e fala, quero isso. Eu quero um jardim que fique ocre na seca, eu quero um jardim com alta biodiversidade, eu quero um jardim que balance com o vento, os capins e que fique dourado. Então, hoje eu já tenho assim, clientes suficientes para o escritório, né, que é um escritório pequeno, mas para rodar todos os projetos praticamente nessa linha. Já gera bastante interesse e eu entendo que isso tende a crescer. Tende a crescer porque mais e mais a gente vai conhecendo essa estética naturalista e vai crescendo porque a crise hídrica está aí e irrigar jardim vai ser um luxo. Então, é uma conjunção. E porque o Cerrado é muito lindo. Então, eu acho que à medida que a gente vai aprendendo a olhar
que a gente vai desvendando esse universo do cerrado e vai descobrindo o que tem ali, isso acaba apaixonando. Assim, as pessoas passam a gostar mesmo de uma coisa que antes talvez elas simplesmente não conhecessem. Muito obrigado. João. Opa, gente. Boa noite, Mariana. Então, primeiro, muito obrigado pela apresentação. Fiquei muito feliz de ver isso e, mais uma vez, partilhar isso. A minha pergunta é mais uma curiosidade em si de uma coisa que poderia ter acontecido, talvez, no seu projeto. Você passa nas suas descobertas e nisso que você fez trabalhando com essas plantas, você comparou alguma manifestação da fauna presente nesse tipo de bioma? Então, assim, algum inseto que recuperou, voltou a aparecer nessa região, alguma coisa do tipo? Nossa, pergunta ótima. No experimento do Jardim Botânico, teve uma estudante de biologia que fez um negócio que chama observar os visitantes florais. Então, visitante floral é qualquer ser da fauna que visita a flor. E ali ela viu mesmo muitas espécies de abelha, de borboleta, e inclusive uma borboleta, uma abelha nativa rara, nesse experimento. A minha cliente da Casa Vila Rica, a Ilka Teodoro, ela conta que, à medida que o jardim foi crescendo, a presença de pássaros mudou muito, assim, que hoje tem papagaio, tem pica-pau, tem um monte de passarinho que antes ela não via no contexto imediato da casa dela. Agora a gente tem lá no Jardim Luiz Ribeiro, no IB, o professor de entomologia, ou não, é um professor de biodiversidade urbana, não sei. Ele colocou um gravador ele vai fazer uma pesquisa sonora sobre biodiversidade de fauna no jardim. Aí isso é um dado que a gente vai ter mais preciso, né? Que aí ele vai comparar dois lugares muito perto, só que um é um gramado e o outro é o Jardim Luiz Ribeiro. E aí vai ver também, vai dar para a gente comparar e saber. Mas assim, a experiência que a gente tem lá no Luiz Ribeiro é assim, você vai andando pelo Instituto à noite, aí tá tudo meio em silêncio, a hora que você chega no Luiz Ribeiro, tem som, tem grilo, tem um monte, tem uma dimensão sonora, assim, que a gente sabe que é associada à fauna. Um comentário sobre plantas invasoras, né, o risco das plantas invasoras. O que é planta invasora? É uma planta que não se comporta bem no lugar onde ela é introduzida, porque ela acaba se tornando muito competitiva em relação às outras e vai dominando espaços em que antes tinham outras plantas. Então, onde tinha, às vezes, várias espécies de plantas, a gente passa a ter uma ou duas. E a gente sabe que isso muda muito a paisagem sonora. Então, por exemplo, um lago. Se você faz um registro sonoro antes e depois dele sofrer uma invasão biológica e de repente só tem uma espécie, é que vai se tornar um lago mais silencioso. Eu acho que essa dimensão sonora da paisagem é super interessante, né? E tem muito a ver com a fauna. Então, a gente tem indícios de que o Jardim Cerrado dá suporte para a presença de animais, sim. Mas a gente vai descobrir isso melhor com o tempo. Maravilha. Francisco e depois Caio. Eu queria saber, tenho duas perguntas, na verdade. A primeira eu queria saber, em cima dessa fala que você acabou de responder a pergunta do João, como é que a gente pode evitar pragas sem o uso de pesticida e agrotóxicos? E a outra, eu queria saber se a gente poderia usar plantas que geram alimentos no paisagismo, que eu não tenho muito conhecimento. Uhum. Olha, um dos segredos para ter que usar menos pesticida, mesmo que seja natural, é a biodiversidade. Então, quando você tem poucas espécies, você está muito suscetível a entrar uma praga e atacar aquilo. Quando você tem muitas espécies, eu não sei explicar qual que é o mecanismo que se gera, mas não só você está menos suscetível porque você tem mais espécies, então se entrar uma praga específica de uma espécie não vai pegar todo mundo, mas tem também um efeito que quando você tem mais diversidade de flora, você tem mais diversidade de fauna, e isso gera um controle, gera um equilíbrio maior. Então, você tem menos chance de uma espécie de uma praguinha se proliferar demais também, porque você tem mais predador, você tem uma teia ecológica mais complexa rolando, e isso mantém as coisas mais em equilíbrio.
Tanto que essa paisagista argentina, Amália Robredo, ela tem uma planta nativa que ela gosta de usar, que ela sempre menciona que serve de alimento para não sei quantas dezenas de insetos e pequenos vertebrados. Então é um negócio assim que atrai muitas espécies de insetos diferentes. E ela chama a planta de inseticida natural. Ela fala, eu coloco essa planta no jardim porque ela é linda e porque ela vai atrair tanto inseto diferente que isso vai manter em equilíbrio a questão das pragas. Acho bem legal pensar. E sobre as comestíveis, é super possível incorporar no paisagismo, né? Aqui no Cerrado não é o meu foco, particularmente nesse momento, porque eu acho que a gente tem que ir escolhendo, né, os campos assim que atuar para não ficar maluco. Mas é super possível, tem uma outra espécie que a gente já consegue introduzir, mas no paisagismo em geral é um caminho maravilhoso que é feito e que é inclusive a tendência, né, assim, os jardins serem multifuncionais, né, não ser só o jardim para ornamentação, mas o jardim que provenha outros serviços ecossistêmicos, né, inclusive alimentação. Então isso é um caminho muito possível. Acho que chama jardim comestível, não sei os nomes, mas isso existe sim, é um caminho aí que é uma tendência atual. Caio? Oi, gente, boa noite todo mundo e mais uma vez obrigado, Mariana, pela palestra, né, pela conversa agora. Eu queria dizer que, assim, que eu acho muito importante para a gente sair dessa ideia de análise de fauna e flora mesmo, do eixo Rio-São Paulo, desse litoral. Eu acho muito importante esse pensamento do Cerrado. E eu queria perguntar, assim, duas coisas mais ou menos, que a primeira é, você trabalhou na Índia, né, e na Holanda, né, em Roterdão, assim, e eu queria saber como é que foram as suas dificuldades quando você voltou para cá, teve que entrar em outra dinâmica de cidade, né, nos projetos paisagísticos grandes, assim, maior, e outra dinâmica de flora mesmo, né, de clima. Eu queria saber primeiro isso, e também você falou que participou nesse projeto, né, em Roterdão, que teve essa relação com as vias marginais, né, daqueles rios, e eu queria saber como é que vocês têm essa relação com a água desses jardins, né? Porque aqui a gente tem esse problema muito grande de preservação dos rios, e se esse paisagismo implementado aqui podia ser alguma maneira de reativação desse espaço dentro da cidade, né? Desse jardim reativando aqueles rios, e possivelmente, não sei, alguém que está passando ali, alguém que mora naquela cidade, com esse projeto de paisagismo, convida você a passar por esse rio, de repente gera uma maior preocupação com ele mesmo, né? Então, como é que esse jardim como uma forma de reativação dos rios urbanos? Uhum. Essa questão da adaptação, eu acho que justamente porque eu fui de Minas para São Paulo, para a Índia, para a Holanda, que a hora que eu voltei para o Brasil, já estava com um certo jogo de cintura, assim, de saber que em cada lugar as coisas são de um jeito mesmo e dá um tempo, assim, né? Eu fui aprendendo, e isso valeu muito para quando eu voltei para Brasília também, a realmente chegar nos novos contextos e dar um tempo para as coisas acomodarem, sabe? Ao invés de já entrar naquela ansiedade de tentar entender como que é a coisa, como que eu vou fazer, e o que é, o que não é, papapá, eu fui vendo que isso não funciona muito, para mim, pelo menos, mas acho que para muitas pessoas. Isso, o auge foi quando eu cheguei em Brasília, porque quando eu cheguei em Brasília eu não tinha essa história com o Cerrado, quer dizer, eu adorava o Cerrado, mas não trabalhava com ele. Eu estava quase desistindo de ser paisagista, apesar de ter tido essas experiências legais, elas ainda não tinham tocado um lugar muito profundo dentro de mim. Essa era uma coisa legal, é importante, eu sei que isso é importante para a sociedade, mas ainda não tinha dado aquela conexão profunda. Tanto que quando eu cheguei em Brasília, eu falei, quer saber, eu vou ser cozinheira, porque é o que eu realmente quero ser. E só que eu dei um tempo. Eu falei, tô chegando numa cidade nova, deixa as coisas assentarem, deixa eu observar mais do que agir um pouco, né? Então eu continuei com a revista, continuei fazendo uns projetos, mas eu fui devagar e ao ter ido devagar, eu acho que eu criei espaço para poder construir uma coisa com sentido mais profundo. Porque se eu tivesse tentado ir muito rápido para tentar encaixotar as coisas de como que isso tem que funcionar, acho que eu teria perdido uma oportunidade de inovar, né? Mas quando eu cheguei em São Paulo, não foi tão difícil, porque eu estava muito bem amparada, eu estava numa equipe boa, né? Era uma equipe da Rosa Clias, no escritório da Cissa Goss, então duas profissionais muito experientes, de duas gerações diferentes, eu com uma terceira geração, né? Então estava com duas mulheres muito experientes
me mentorando, assim, né, naquele trabalho. Então, o que mudou foi eu fui coordenadora do projeto executivo do Macambira Nikunzi, então tinha que ver orçamento, tabela de orçamento, falar com 10 mil complementares, assim, então foi muita experiência da vida realzona, porque lá no Estate era a vida real, mas a gente estava numa coisa muito do design, assim, a gente faz o design, depois manda para Madrid, em Madrid o povo resolve para valer. Então, São Paulo foi quando eu comecei a resolver mais. Mas ali eu ainda não tive muito contato com a Flora, porque justamente tinha a Rosa e tinha a Cissa, elas entendiam. Então elas me falavam, aqui vai ser A, B, C, D, eu desenhava, eu fazia planilha, eu ligava para o orçamento, mas eu não decidia. Então, quando eu cheguei em Brasília, comecei a fazer os meus projetos, e comecei a ter que, de fato, ver com a questão da vegetação por conta própria, aí foi um sofrimento, eu vou contar para vocês. Porque eu não tive formação para fazer isso. E eu tive experiências em lugares muito distintos. Então, a hora que eu cheguei aqui, aí a gente começa a se dar conta de como que, apesar das melhores intenções dos professores na arquitetura, a gente ainda não tem uma formação em arquitetura paisagística que corresponda à complexidade dessa disciplina. Então, a gente, de repente, se encontra meio solto no mercado, tentando entender com os livros, com os viveristas, com os vídeos na internet, como é que faz o negócio, mas a gente está muito despreparado para essa prática, né? Então, assim, o que é uma praga no jardim? O que é adubação? Como que é o solo? O que é irrigação? Isso só para falar dos aspectos relacionados à vegetação, né? O que é ecologia? O que é uma espécie invasora? O que é, né, uma espécie nativa? O que é uma espécie exótica? O que é um bioma? A gente não tem essas discussões, né, de maneira geral. Isso não está na grade, assim, né? Então, vai muito dos professores que a gente vai encontrando, as coisas. Mas foi muito difícil para mim. Quando eu realmente tive que responder pelos projetos de plantio, foi muito difícil. Aí eu arrumei um outro mentor, eu vou de mentor em mentor. Arrumei um outro aqui de Brasília, que é com quem eu tiro as dúvidas, que é quem me ajuda, que é o paisagista Sérgio Borges, que é um agrônomo. Se não fosse ele, eu acho que eu já tinha desistido. Mas, então foi bem difícil. Em resumo, em São Paulo foi fácil, porque eu tinha gente para responder para mim as coisas, mas a hora que eu fiquei sozinha foi bem difícil. Então, eu acho que a gente tem que lutar cada vez mais para que essa disciplina chamada arquitetura paisagística receba a formação que ela merece, que é uma formação multidisciplinar. Né? Fica aqui o meu apelo. Maravilha. João, e depois tem Juliana. Primeiramente, parabenizar. É uma palestra, como sempre são esse ciclo de palestras da professora Yazana, foi uma palestra muito inspiradora, que eu acho que faz a diferença na nossa formação, né, no nosso modo de projetar. E a minha pergunta é um pouco mais específica, porque eu fiquei um pouco curioso quando você diz no início dos trabalhos em Goiânia, que os viveristas diziam que era uma dificuldade essa questão de cultivar certas espécies, que era muito difícil. Eu queria saber se tem alguma família de espécies específicas que vocês ainda não conseguiram cultivar e estão no estudo, e se, na verdade, essa opinião era mais por paisagistas não utilizarem, vocês descobriram, enfim, na amarra e cosba deles, que a coisa era um pouco diferente. Olha, tem umas famílias botânicas que são um pouco mais difíceis, sim, tipo Eriocaulácea, que é uma muito linda. Aí tem umas outras que não são tão difíceis, mas são muito lentas, tipo as velociáceas, enfim. Então tem algumas famílias que são mais difíceis e que demandam mais pesquisa, não só na hora da produção da muda, mas depois que você leva aquilo para o jardim, né? Porque às vezes a muda ali no vasinho que você preparou o substrato só para ela até vai bem, mas a hora que você bota num outro solo que é diferente, ela pode ter uma interação que não é favorável. Aí ela morre depois, porque tem muita espécie do cerrado que não suporta calcário. Normalmente o calcário é colocado no chão para mudar o pH, enfim, no paisagismo convencional, a primeira coisa que se faz aqui é jogar calcário no chão. Só que isso vai ser tóxico para muita planta do cerrado. Então, assim, é isso. Eu acho que os viveristas eles estavam entre a falta de procura e a falta de conhecimento técnico. Então, assim, por que eles vão ficar quebrando a cabeça em como produzir uma espécie que no fim das contas ninguém está procurando? Sabe? Por que eles vão pagar um funcionário, um aluguel, uma água para produzir um negócio que ninguém quer?
Então, o que a gente percebe é que à medida que vai tendo a demanda, aí as respostas técnicas vão vindo, sabe? Então, às vezes é mais importante puxar a demanda, mesmo que você ainda não tenha todas as respostas, porque isso estimula o surgimento das respostas. Não sei se tinha uma segunda parte da sua pergunta, se eu respondi ou se ficou faltando alguma coisa. Acho que era isso mesmo. Juliana? Boa noite. Então, a minha pergunta seria mais referente se teria possibilidade de usar essas plantas mais nativas do Cerrado em paisagismos mais internos. Eu fiquei com um pouco de dúvida em relação a isso, porque eu não consigo muito bem imaginar como seria. Uhum. Eu acho que não muito, porque essas plantas que são o foco da minha pesquisa são de campos e savanas que são áreas ensolaradas, né? Com luz solar direta. No entanto, como eu mostrei, o cerrado ele é um mosaico de fisionomias. Então a gente tem campo, savana, mas também tem floresta. As florestas têm ambientes mais próximos de ambientes internos de apartamento, porque é mais sombreado, mais protegido. Então, se a gente quiser usar nativas do cerrado em áreas fechadas, áreas internas, a gente vai buscar essas espécies nas florestas, e não tanto nas savanas e nos campos. Então, sim, é possível usar nativas, mas talvez não sejam essas nativas que a minha pesquisa está olhando. Entendi. Obrigada. Eu tenho também uma pergunta. Eu queria que você falasse para a gente sobre o desmatamento no Cerrado nos últimos 50 anos, né? O que vem acontecendo com o Cerrado brasileiro, porque acho que reunindo eu fiquei ouvindo, já conheci esse trabalho, né? Já tinha visto algumas lives suas. Eu fico pensando que essa forma de fazer paisagismo ou de atuar como arquiteta, né? É também uma união de várias frentes, né? É um cerrado que é esse lugar que não é valorizado igual a floresta, em termos de estética, né? É uma ideia do paisagismo que não é também valorizado como uma profissão mais importante dentro dessa tríade paisagismo, arquitetura e urbanismo. O fato de ser uma mulher à frente desse trabalho e de ter duas outras mulheres como suas mentoras brasileiras, né? Enfim, eu fico com essa composição, né? Quando você traz essa relação do feminicídio e desse levante que essas mulheres resolveram fazer e tem relação com o seu cerrado e não ser outra coisa, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma convicção, cada vez mais, de que todas essas lutas são a mesma luta, né? E aí eu queria que você nos contextualizasse essa guerra que a gente vem perdendo nesses últimos 50 anos aí de modo covarde, eu diria, né? Muito covarde. Eu acho que se a gente pudesse pegar uma câmera, tipo um Google Earth, que mostrasse o Cerrado ao longo de milhões de anos, né, e depois milhares de anos, assim. Bom, não sei o que a gente ia ver milhões de anos atrás, mas vamos pegar milhares de anos, vamos pegar os últimos 2.000 anos. A gente ia ver o Cerrado ali, ia ver que aí chegam os portugueses e começa a ter um movimento mais na costa e tudo mais, o Cerrado continua ali meio intacto por séculos, aí começa a ter gado no Cerrado, mas em pastagens nativas, fica assim muito tempo. Quando chega na década de 70, que começam a introduzir a tecnologia justamente de jogar calcário no solo do Cerrado, para ele ficar menos ácido, e com isso poder plantar culturas agrícolas, de repente o Cerrado perde 50%. Eu preciso olhar esses números direitinho, sabe? Eu posso até olhar agora, assim, para falar, mas a última vez que eu escutei, parece que se perdeu mesmo da década de 70 para cá 50% de área. As estimativas são de que e cada vez
perde mais, né? Então, na década de 70 você foi perdendo, agora é uma coisa muito rápida, né? A fronteira de expansão do agronegócio é no Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Então, tem um anel ali que era de um cerrado muito bem conservado até 10, 20 anos, que esse negócio está sumindo da noite para o dia. Então, é muito rápido, e quando a gente compara a taxa de desmatamento do Cerrado com a Amazônia, você vê que a Amazônia, justamente, não sei se a partir da década de 70 ou quando, ela foi sendo desmatada, mas cada vez um pouco menos até que chegou o governo Bolsonaro, porque as pessoas vão entender, nossa, a floresta é muito importante, mas o Cerrado, esse primo pobre, incompreendido, isso aí, então mudou. Então, o que antes desmatava na Amazônia passou a se desmatar no Cerrado, se comemorou que a Amazônia estava mais conservada, e não tem problema. Cerrado, a gente nem sabe o que é isso, uma planta esquisita, torta, seca, não tem problema, né? Só que tem problema sim. E eu concordo com você que é a mesma luta, são as muitas facetas de um mesmo problema, né? Que é o capitalismo neoliberal, né? Que é o dinheiro acima de tudo. É o dinheiro como o fator que decide qualquer pergunta. E isso agora está muito claro na pandemia também, né? Mas então o Cerrado está sendo destruído tão rapidamente. Então as estimativas dizem que se continuar do jeito que está agora, em 2030 o Cerrado está extinto. Já acaba, gente, 2030 é ali, ó. Daqui a 10 anos não tem mais. Então, às vezes eu fico preocupada de eu estar fazendo jardins que vão ser museu, sabe, assim? Por isso é muito urgente. Sim, pelo menos conserva as espécies, né? Mas é muito duro de perceber isso. E eu fico pensando também que os outros biomas sendo extintos também, como que essas plantas super resilientes passam, a partir da pergunta que foi feita de um dos meninos, de talvez isso poder vir para o Rio de Janeiro, né? Eu fiquei pensando, mas por que você quer trazer essa planta para o Rio de Janeiro se aqui é outra coisa, né, Marta? Mas depois eu pensei, bom, se a gente conseguir, do jeito que a gente está, né, enquanto humanidade, extinguir de fato os outros biomas, inclusive o cerrado, talvez essas plantas possam ser nossas grandes aliadas de uma regeneração. Às vezes eu tenho essa sensação também. É uma impressão, né? Assim, uma intuição, mas às vezes eu penso isso também. Eu sei que hoje em dia na Inglaterra, eles fazem pesquisa com planta nativa da Espanha para usar na Inglaterra com o avanço da mudança climática. É isso. Uhum. Então vai rolar já está rolando uma redistribuição natural, né? Mas vai rolar uma redistribuição antrópica também, né? Da flora no mundo, assim. Uhum. E nós aqui, como arquitetos, paisagistas, urbanistas, poder colocar esse espaço livre, né, esse espaço aberto, que como você introduz muito bem, acaba sendo a sobra do edifício, não sempre, mas muitas vezes. E quando também não é a sobra, muitas vezes não é entendido como um solo vivo, né, que respira, tem uma vida, e que está produzindo todo um equilíbrio, que não é só local, é um equilíbrio global também, né? Então a importância de a gente pensar projetos com áreas que respiram, com solos que respiram, com biomas locais, preocupado em concentrar água, projetos que possam recuperar também os territórios, não apenas fazer a morada do homem, né? Nesse sentido, né, que você trouxe no começo da sua fala, eu lembrei uma coisa que eu não mencionei, que tem autores que dizem que o Cerrado é o bioma mais antigo do planeta Terra. Que quando teve o cataclisma lá, que levou à extinção em massa no planeta, que levou à extinção dos dinossauros, e levou junto 90 e tantos por cento da vida no planeta, não sei quanto, disse que o primeiro lugar onde rebrotou uma planta, assim, onde reiniciou a colonização vegetal, foi no Cerrado brasileiro. Então, é um bioma super ancestral, super antigo, assim, é incomparável a idade do Cerrado com a Amazônia, por exemplo. A Amazônia é muito mais jovem. Olha, é um bioma ancestral, beleza. né? Interessante, né? Sim, muito.
Camila quer tirar uma dúvida. Olá, boa noite. Eu queria parabenizar também, gostei muito da palestra. E eu queria saber, assim, se você agora sente que com o seu trabalho, você sente assim, que aumentou essa demanda da vegetação nativa para o paisagismo daí, se você vê que tem uma maior valorização e utilização mesmo. Aí eu queria ver se você acha que o seu trabalho realmente influenciou isso agora, né? Eu acredito que sim. Não é, né? Seria bom outra pessoa para dar esse relato, assim, se meu trabalho influenciou. Mas a gente fez e faz muitas parcerias, né? Então a gente vê cotidianamente essa rede crescer, essa rede de interesse pela flora nativa do Cerrado, pelo emprego dela no paisagismo, e isso estimulando coisas, às vezes, em outras regiões, né? No Pampa, a gente já está vendo gente mais animada a partir dessas experiências no Cerrado. É porque é um tema muito pertinente, né? Então, a hora que ele fala por si, né? Então, assim, a hora que a gente tem contato com essas ideias e vê a coisa acontecendo, eu acho que isso estimula muito. Eu vejo muitos colegas muito estimulados também no momento. Ok, obrigada. Bom, acho que a gente vai encerrando o nosso encontro de hoje. Queria agradecer muito, Mariana, a sua presença aqui. E espero que a gente siga dialogando, siga trocando, invente coisas. E para você também dar uma palavrinha final aqui para os meninos, para a gente encerrar. Tá bom. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês hoje. Quero muito continuar conversando, sim. Eu agradeço o espaço e a forma, o olhar que você compartilha, assim, o olhar que nas suas falas eu vi, eu sei que você está, então, compartilhando com os alunos ao longo de toda a disciplina, assim, na sua atuação como professor. Isso é tão importante, né? E um olhar que até onde eu fui aluna me parecia raro, de valorização do solo, né, e da natureza mesmo, dessas questões todas. Então, eu agradeço por poder somar esse movimento e espero que tenha deixado uma sementinha, né, de um olhar mais carinhoso para o Cerrado e de estímulo para olhar para o entorno de vocês também, com esse olhar da inovação, da criatividade, que realmente a gente pode fazer algo que traz uma contribuição, né, para a sociedade, que a gente tem esse poder, né, de poder se propor a fazer algo e fazer, assim, que está nas nossas mãos muitas vezes, assim, né, fazer alguma coisa que pareça relevante. Então, acho que aproveitar a vida para isso. Muito bom, obrigada. E ficamos com a semente dourada, não é? Do capim dourado aqui com a gente. Então, tá bom. Tá. Tchau, gente.